Agora, no bloco final, eu gostaria de ver a questão mais importante de todas, que é o significado do Natal. Eu creio que o significado do Natal está muito bem contido no nome do aniversariante, Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós temos o relato da Anunciação, em que um anjo aparece a Maria, aparece a José e diz que a sua esposa Maria está grávida, dará à luz um filho que é o Filho de Deus e que o nome dele deverá ser Jesus. E o anjo explica, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que tem Jesus com salvação de pecados? Por que esse nome dado pelo anjo por ordem de Deus? A palavra Jesus, o nome Jesus, na verdade, era um nome muito comum naquela época, como Ricardo, João, Pedro. Não era um nome especial, mas era um nome grego que é a tradução do nome hebraico Josué, que vem do verbo grego yashar, que significa salvar. Então, Josué significa aquele que salva, em hebraico. E a tradução para o grego é exatamente Jesus. Então, Jesus significa aquele que salva ou salvador. Foi por isso que o anjo disse que o nome do filho de Maria deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando nós pensamos nessa expressão do anjo, ele salvará o seu povo dos seus pecados, a primeira pergunta que nos vem à mente é: nós precisamos de salvação dos nossos pecados? O que é que há de tão ruim no pecado, ou o que é que há de tão errado que nós fazemos que nos coloca na necessidade de salvação? A resposta é muito simples. De acordo com a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Significa você fazer aquilo que Deus disse que você não deveria fazer e você deixar de fazer aquilo que Deus disse que você deveria fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, na hora que você adora outros deuses, você quebrou a lei de Deus e cometeu pecado. Mas a lei de Deus também diz, respeite o seu pai e sua mãe, respeite as autoridades. Quando você desrespeita seu pai e sua mãe, quando você ofende seu pai e sua mãe, você quebrou a lei de Deus e cometeu pecado também. Para sermos honestos, não existe pessoa alguma que tenha jamais cumprido a lei de Deus com perfeição. Todos nós fazemos o que Deus diz que não deve ser feito ou deixamos de fazer aquilo que Ele diz que nós devíamos fazer. Não há nenhuma pessoa que com perfeição cumpra os mandamentos de Deus. É por isso que a Bíblia diz, todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. O problema é que o pecado traz uma consequência. E a consequência é essa, que ele nos afasta de Deus e nos coloca debaixo do justo juízo de um Deus santo e verdadeiro. E é disso que nós precisamos ser salvos, da consequência do nosso pecado. E a consequência é a morte e a condenação eternos por causa da nossa incapacidade de obedecer a Deus, incapacidade essa voluntária, porque nós pecamos porque queremos. Jesus é chamado de Salvador porque ele veio nos salvar das consequências tristes dos nossos pecados. E ele nos salva, em primeiro lugar, da culpa dos nossos pecados, porque os pecados nos tornam culpados diante de Deus. De que maneira ele faz isso? A Bíblia nos diz que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, como nosso representante, recebeu o justo castigo que nós merecemos. A culpa que era nossa foi lançada sobre ele e ali ele sofre, ele experimenta na sua carne e na sua alma todo o sofrimento que nos é devido. O sofrimento que eu deveria passar e que você deveria passar. Jesus então nos livra da culpa do pecado, mas ele também veio nos livrar de um outro aspecto do pecado. O pecado é um poder que domina a pessoa. O pecado escraviza as pessoas se habituam a fazer as coisas erradas, elas desenvolvem hábitos pecaminosos, elas desenvolvem atitudes erradas, elas se acostumam a fazer o que não presta, não é verdade? Você sabe o que eu estou falando, como é difícil lutar contra uma tendência, um desejo que você sabe que não está correto. Pois bem, Jesus é chamado de Salvador, porque ele também veio nos livrar do poder do pecado. Ele veio nos providenciar um poder extraordinário acima do nosso,
que é capaz de vencer as paixões, os desejos e as vontades que não estão de acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, Ele não somente nos livra da culpa do pecado, mas Ele também nos dá poder para nos livrar do poder intrínseco do pecado em nós, da nossa inclinação para o mal. Deixa eu explicar melhor. A Bíblia diz que Ele ressuscitou dos mortos para uma nova vida. Ele ressuscita com o poder da vida eterna. Quando nós estamos unidos a Jesus, o poder da ressurreição vem a nós e nós podemos dominar essa tendência que está em nós. Mas há um terceiro elemento: o pecado está em nós, está em mim, está em você. Nós não temos como nos livrar dele, vamos estar nessa briga até o último dia da nossa existência. Mas Jesus um dia nos livrará da presença do pecado, porque quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou para uma nova vida perfeita, onde o pecado não existe mais. E Ele prometeu que um dia Ele também ressuscitaria os que são seus e lhes daria um corpo perfeito, imortal, incorruptível, sem a presença do pecado. Portanto, Ele é um Salvador completo. Ele salva da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. É por isso que a gente celebra o Natal. É por isso que nós nos alegramos no Natal. É por isso que o nome dele é Jesus. E é por isso que eu lhe peço que nesse final de ano, na época do Natal, quando você estiver com sua família, quando você estiver lá naquela ceia gostosa, trocando presentes, ou com seus amigos, celebrando o Natal de alguma maneira, pare para pensar nisso. Não somos nós que estamos dando presentes uns aos outros, mas é Deus que nos deu um presente. E esse presente é Jesus, o Salvador. E que seja um momento muito especial na sua vida, porque você sabe tão bem como eu que você é um pecador, como eu sou também, e que nós precisamos de salvação, precisamos de perdão e de libertação. É esse o espírito do Natal. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa durante esse ano. Desejo um Natal feliz e abençoado para você e um ano novo cheio de bênçãos, sob a proteção de Jesus, que nos livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Até o ano que vem. Deus o abençoe.